Olá pessoal, e aí, esperar a galera entrar aqui, o nosso palestrante também. Hoje a gente vai falar sobre liderança, tá? Mas com uma outra vertente, né? Vamos falar sobre liderança mais voltado para a área de RH, tá? Então vamos esperar a galera entrar aí. Hoje a gente vai falar com o Bruno, da Bruno Resolve. Tá? Ele vai compartilhar a palestra dele junto com a Eli Vivanco. Eles vão fazer uma dobradinha lá no próximo dia 14. Vou esperar a galera entrar aí. Último dia de live. Semana que vem a gente já fica aí na preparação pra gente fazer o nosso evento. A gente trabalhou aí a semana inteira trazendo os palestrantes aqui pra vocês. E aí, Ivan, Elma, esperando só o palestrante entrar aqui, gente. Só um minutinho. Esperando o Bruno entrar aí pra gente poder bater mais um papo aí. O Bruno entrou. Vamos lá. Quem não conhece, a gente vai iniciando. Estamos iniciando aqui a conexão com o Bruno Duarte. E aí, Bruno, tá me ouvindo? Eu tô, você? Tô ouvindo bem, cara. Tudo bem? Como é que você tá? Você tá meio resfriado, velho? Bastante. Bom dia a todos. Bom dia não, boa tarde já, né? Boa tarde. Bem, gente, como eu tava falando pra vocês aqui, o Bruno, ele vai fazer uma dobradinha com a Eli Vivanco no próximo dia 14, no nosso evento. Eles vão falar especificamente de liderança 4.0. Só que o Bruno, ele vai falar sobre uma vertente diferente, né? Ele vai falar sobre as características do líder 4.0, mas com o olhar de RH, que o Bruno é especialista de RH, eu vou pedir para ele se apresentar. E a Ellen, ela vai falar mais sobre habilidades, né? Que enfim, a gente não consegue falar sobre esse tema se a gente não tratar as duas vertentes. E também tem o lado da indústria 4.0, da quarta evolução industrial, que aí eu que vou falar na minha primeira palestra. Então, inclusive no nosso curso, que a gente já estamos indo para a terceira turma, a gente faz essa dobradinha separado nos módulos, porque os temas se complementam. Bruno, se apresenta aí para a galera, cara. Então, boa tarde a todos. Eu sou Bruno Duarte, eu sou especialista de RH, sou consultor de RH, sou criador do Bruno Resolve. Eu trabalho tanto com empresas quanto com pessoa física e tenho feito esse projeto junto com a Ellen Vivanco e com o Anderson Clayton, que é o projeto Mercado de Trabalho em Geral 4.0, né? Qual é o olhar do profissional para esse momento. A gente fala muito sobre as tecnologias, sobre as mudanças que vão acontecer, mas eu acho que a gente esquece um pouco de olhar para o profissional. Não adianta a gente dizer, olha, a sua profissão vai acabar. Eu preciso mostrar para aquela pessoa o que vai acontecer a partir disso dentro do panorama profissional. Então, o nosso papel, meu e da Ellen, é primeiro desmistificar um pouco e direcionar o que a pessoa de fato precisa para se preparar para esse novo momento de mercado. Então, nessa pegada, a gente vem falar na próxima sexta-feira sobre liderança 4.0, tanto o que se espera de um profissional, quanto como você pode adquirir essas habilidades. É isso aí. E uma coisa que a gente tem percebido, né, Bruno, com frequência aí em nossos cursos, etc., é o pessoal, de fato, entender que esse novo modelo de liderança, ele não é
vamos dizer assim, uma jogada de marketing. De fato, você precisa ter características e habilidades específicas para assumir uma liderança nesse novo cenário, né? Um ponto muito importante que nós três a gente sempre bate é que não adianta você ter tecnologias 4.0, você ter a sua empresa ou indústria, qual que seja, adaptada à quarta evolução industrial, se você tiver uma gestão 2.0, 3.0. É a mesma coisa que hoje a gente encontra em algumas empresas que falam que promoveram uma transformação digital, né? Na verdade, eles colocam lá puff, mesa de sinuca e tal, mas a modo de fazer gestão continua o mesmo. A maneira de se pensar e de se lidar com as pessoas continua o mesmo, né? Diante desse fato, o Bruno, qual a tua visão diante disso? Eu entendo que isso tem que vir de cima, né? A gestão precisa comprar, antes de tudo, a ideia e ter a possibilidade de saber que aquilo ali vai incomodar. É para incomodar a si mesmo, para sair daquela zona de conforto, né? Eu costumo dizer que a operação sente, mas no segundo e terceiro mês a operação compra. A gestão não, a gestão acaba mexendo muito, inclusive, na função do próprio cargo deles, né? Da manutenção do cargo. Então, quando você diminui operações, você diminui gestores. Então, se você não tem um cara muito bem definido estrategicamente, muito bem direcionado estrategicamente, você esbarra numa gestão. E aí não adianta você fazer curso, não adianta você botar uma consultoria dentro da empresa. Se a autoadministração da empresa não entender que é primordial, que é necessário, que é essencial, que haja esse engajamento, não adianta. Então, é muito importante entender, o líder precisa entender que ele tem que ser o primeiro embaixador desse momento, porque senão a coisa não funciona. Não adianta eu pagar um coordenador para ir para outro estado, fazer um treinamento e voltar e falar assim, tá, o que você aprendeu aí? Vamos ver o que dá para usar. Já não funciona. Já não funciona. Exatamente. E gente, a gente está falando enfim, a gente hoje é a última live, né, como eu falei no início da transmissão, a gente passou a semana inteira aí trazendo os palestrantes para poder fazer um bate-bola aqui, com que a gente vai, inclusive, abordar no evento, mas o que a gente percebe ao longo de toda a semana, em todas as transmissões que a gente fez, é o sincronismo entre o discurso de todos os palestrantes, né? É exatamente sempre a mesma coisa. E um fator muito importante a gente está falando de um cenário onde o líder, né, a gente falou com a Ellie na quinta-feira, ele vai lidar com um certo tipo de situações muito diferente do que ele encontra hoje. Por quê? Ele vai pegar um ambiente hoje muito tecnológico e ele vai ter que lidar com isso, ou seja, pessoas e tecnologia, ou até mesmo pessoas e robôs. Aonde eu quero chegar? Hoje, o papel do líder, muitas vezes, em algumas posições, etc., é você coletar dados, analisar dados, e você ter uma equipe que te traz esses dados, soluções, problemas, para você poder agir. Agora, imagina um cenário onde você vai ter muita informação na sua mão, porque a gente está falando de Big Data, a gente está falando de internet das coisas. Então, você vai ter todas as informações na palma da sua mão e você vai ter que lidar com aquilo, analisar aquilo, porque você, de um lado, você pode ter um robô e do outro, você tem uma pessoa, né? Então, assim, Bruno, quais características que você diria são primordiais para um líder lidar com esse tipo de cenário, lidar com esse tipo de situação? Vou passar só duas, porque senão o povo não vai. Então, vou passar duas. O resto vocês compram e aprendem lá ao vivo na sexta-feira. A primeira de todas é que ele tem que ser substituível. A primeira de todas. Cada vez mais o mercado de trabalho pede substituição, sucessão. Você não pode ter medo de entregar uma coisa boa e aquela coisa boa ficar tão perfeita que você não seja mais necessário. Se você tem esse pensamento, você é um profissional mediano que não se aplica nem a tecnologia 2.0, nem 3.0, nem 4.0. Porque cada vez mais as empresas vêm trabalhando com saving. E, parêntese, 4.0, 2.0, 3.0, todas elas querem economizar. Então, se você tem medo de ser substituído, acredite, você é mediano, você tem que repensar. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso na palestra, porque eu não estou aqui para dar nada de graça para ninguém. E a segunda característica que nós entendemos que é muito importante
é a estratégia, é a atuação estratégica. Por quê? Quando eu sei o que a empresa espera, eu até estava pensando sobre isso hoje, mas enfim, quem quiser depois entrar lá no meu LinkedIn, Bruno Duarte RH, e eu vou fazer uma publicação provavelmente sobre isso hoje, que é a diferença entre você treinar e treinar estrategicamente um time. Entendeu? Uma coisa é eu falar assim, Anderson, você precisa pegar essa caneta e botar nesse pote. Então o Anderson é condicionado a pegar a caneta e botar num pote. Se um dia ele tiver que botar a caneta na bandeja, ele não bota enquanto alguém não falar para ele assim, não, você pode botar na bandeja. Então, o líder estratégico é aquele que faz a equipe entender que em algumas situações a bandeja é a substituição do pote. Eu estou dando um exemplo muito superficial para poder mostrar o seguinte: treinar é diferente de treinar estrategicamente. E quando eu treino estrategicamente, eu estou capacitando a minha equipe, eu estou trazendo a minha equipe para o jogo de fato. Uma coisa é eu falar que eu sou estratégico porque eu bato meta. Não, bater meta é fácil, gente. Sim, estou polemizando, mas sim, bater meta é fácil. Porque você vai, chicoteia o povo e consegue. Outra coisa é você fazer o povo entender como bate aquela meta. E mais do que isso, eu não vou falar mais nada. Exatamente. Por que a gente fala, a gente trata esses pontos e essas características, e tem muitas outras, né? E o Bruno e a Ellie vão se aprofundar no dia do evento, trazendo essas características e essas habilidades. Primeiro ponto, muitas pessoas falam, mas eu não sou líder, ou eu não penso ser líder. Só que nós todos somos líderes. A gente pelo menos precisa ser líder da sua própria carreira, ou líder da sua própria vida. O Bruno fala muito sobre isso, inclusive no LinkedIn. Por que isso? Gente, a gente está num cenário que você não pode mais terceirizar a tua carreira ou a tua vida para terceiros. O que eu quero dizer com isso? Você não pode mais esperar que o governo vai fazer por você. Você não pode mais esperar que a empresa vai fazer por você. A gente está num ambiente que você precisa ser protagonista. Não dá mais para você terminar uma faculdade e achar que você não vai mais estudar. Isso não existe mais. Não só isso, Anderson. Complementar? Desculpa até te cortar, mas não só isso, como tem muitas pessoas que terceirizam essa responsabilidade no sentido de, eu não fiz o MBA porque a empresa não pagou. Eu não fiz inglês porque eu não tinha horário. Tipo, isso não existe, gente. Isso não existe. Primeiro, porque a empresa não é teu pai e tua mãe que tem que pagar teu cursinho. Segundo, porque, mas a empresa investe. Cara, não cai nessa, entendeu? Empresa é empresa. Você vê aí, eu fiquei mais de 10 anos numa empresa, eu fui demitido. O Anderson ficou aí quase 7, 8 anos numa empresa, foi demitido também. E nessas horas, mas eu participei do projeto, tá bom, obrigado, nós te remuneramos por isso. Não tem sentimento, não tem afeto. Então, não tô, pelo amor de Deus, não tô falando mal da empresa que eu trabalhei. Não, da que eu trabalhei, eu tô sim, que eu tô botando na justiça. Um grande beijo para todos. Mas o do Anderson, não. Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, não estou falando que a empresa agiu de má fé por demitir uma pessoa. O que eu estou dizendo é que eu acho que a gente precisa direcionar algumas situações como ações de autorresponsabilidade, entendeu? Quando eu quero, por exemplo, eu vou dar um exemplo infeliz, mas é um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Quando eu quero, num domingo, almoçar na casa de um amigo, eu almoço. Eu dou um jeito e almoço. Da mesma forma, quando eu quero fazer um inglês uma vez na semana, eu dou o meu jeito. Se eu preciso daquilo, eu vou fazer. Mas, enfim, eu acho que isso são coisas que não dá pra gente falar superficialmente, porque senão fica parecendo que a gente está jogando ganchos, entendeu? Então é melhor aprofundar isso com mais calma. E para você aprofundar isso, na sexta-feira temos uma grande oportunidade que vai estar não só presencial, como live streaming, não é isso, Anderson? Sim. O evento ele vai ser transmitido todo online. Então, para quem não estiver no Rio de Janeiro, estiver fora, consegue acompanhar em tempo real. A gente fez isso exatamente porque o nosso objetivo é expandir esse assunto cada vez mais, levar para mais pessoas e impactar mais pessoas. Porque, afinal, o nosso propósito é esse, né? É levar esse assunto para o máximo de pessoas possível, né? Cara, aí a gente fala surge algumas perguntas que inclusive surgiram ao longo das nossas divulgações dos cursos, etc., que o pessoal fala que, mas então como que foi nas revoluções anteriores? Né? Como que o líder, qual era a característica dos líderes anteriores e por que vai mudar agora, o que muda agora, etc.
Bem, a gente sempre fala a mesma coisa. O líder na primeira revolução industrial não se tinha indústria, né? Ou seja, a primeira revolução industrial, ela de fato criou-se a indústria. Então esse já é o primeiro ponto, tá? Naquela época, o líder, ele não tinha esse tipo de características que nós temos hoje. A única responsabilidade dele era entregar o produto. Era só isso, praticamente. Então, o Bruno até costuma dizer que se o cara não tinha, estava faltando um dedo ou algo do tipo, as pessoas contratavam. Mas tem dente, tem dedo, fala, dá para contratar. Era um outro momento, eu não tinha um posicionamento estratégico, eu estava ali para apertar parafuso. Precisava saber se o cara era forte, precisava saber se o cara tinha dente, se tinha dedo, entendeu? Se aguentava carregar peso, não precisava nem ser alfabetizado. Hoje eu trabalho estrategicamente, hoje cada vez mais eu fico para morrer quando eu vejo que as pessoas realmente não se importam com isso. Tipo, eu tenho uma carreira em atendimento telefônico. Cara, hoje é uma realidade. Você liga para um telemarketing, você é passado para o operador depois de muito tempo, porque a URA, que é a unidade de resposta audível, ela vai te direcionando para várias opções. Então, posso dizer que talvez quase metade dos atendimentos são solucionados no primeiro nível no eletrônico. Por quê? Parametrizou-se as soluções ali para que você possa ter o atendimento. Então, eu me pergunto assim, até que ponto a gente vai esperar realmente aumentar o desemprego. É claro, o desemprego é uma vergonha, eu não estou, pelo amor de Deus, defendendo o desemprego, eu não estou jogando a culpa nas pessoas, eu não sou demagogo nesse ponto. Mas eu acho que cabe, nesse momento, refletir também quais são os próximos passos. Né? Não adianta a gente ficar achando que, não, mas eu tenho curso de datilografia. Não serve mais, amor, desculpa. É que nem currículo de, entendo de internet. Se você não entende de internet, você não está nem nesse mundo, você está em outro. Então, assim, isso não é diferencial no currículo. Então, mas gente, assim, diferenciais, internet, sabe? E aí a gente vê como está faltando visão de futuro, porque hoje você trabalha com eu acho que eu posso dizer 100% das empresas, talvez empresas muito pequenas de bairro que não tenham isso, mas eu acho que quase 100% das empresas trabalham com internet em algum momento, inclusive na parte de sistemas, que os ERPs são todos sistemas web normalmente. Então, cara, tipo, requer uma mudança de pensamento. Não adianta falar assim, posso ou não posso botar isso, posso ou não posso fazer aquilo. Requer uma mudança de pensamento mesmo, de entender o contexto e, a partir disso, se adaptar às novas realidades. E a gente já está dando spoiler demais, Anderson. Verdade. E outra, o que você falou é bem interessante, porque eu acho que tem 2 semanas, uma de nossas alunas, inclusive, a Kátia, você vai lembrar dela, ela participou da Kátia Borges. Isso. Segunda ou primeira turma? Segunda? Ela participou da segunda turma do curso de liderança. Ela fez uma publicação no LinkedIn marcando a Revtech com a descrição de uma vaga para assistente administrativa. E na descrição da vaga estava pedindo que a pessoa obrigatoriamente tivesse conhecimentos sobre indústria 4.0. Novamente, era uma vaga para assistente administrativo. Não tem nada a ver com indústria. Por isso que a gente vive falando, a 4ª Revolução Industrial, ela não impacta só indústria, ela impacta todas as áreas. E se a pessoa, nesse caso específico, ela não tivesse conhecimento, ela não conseguiria se candidatar à vaga. Ela até se candidataria panfletando o currículo, porque chegasse na entrevista, a pessoa perguntasse, ela, enfim, não saberia o que responder, né? Nesse caso, a Kátia, como ela fez a nossa segunda turma, ela tinha o conhecimento necessário, ela se candidatou à vaga. Ainda não sei como que se conduziu o processo seletivo, mas achei bem bacana. Outro ponto bem interessante que o Bruno está falando é exatamente isso. Hoje em dia, as coisas estão evoluindo cada vez mais rápido, e hoje o básico, você não é mais o básico tipo, ter curso de Excel. Não é mais o básico você saber usar um computador. Isso já não é mais básico. Por quê? Hoje as empresas já estão pedindo que você tenha conhecimento em inteligência artificial, estão pedindo que você tenha conhecimento em Big Data. Muitas vezes colocam até o da Microsoft, que hoje em dia tem ganhado muito mercado,
Então, ou seja, hoje em dia, a descrição das vagas, elas mudaram. E quando você se fala de liderança, a gente fala de algumas características que não são novas. A gente recebeu, quando a gente estava divulgando a primeira turma do curso de liderança, teve uma pessoa, Bruno saiu, vamos ver se ele volta, mas enquanto ele volta eu vou concluir aqui. Quando a gente estava lançando a primeira turma do curso de liderança, Bruno, se você estiver assistindo a gente, você tem que solicitar de novo, tá? A participar da live. Quando a gente estava divulgando a primeira turma, ele... Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar o Bruno aqui de novo. Teve uma pessoa que chamou a gente de... Cara, qual foi mesmo o nome que ele usou? Charlatão. Teve uma pessoa que chamou a gente de charlatão quando a gente estava divulgando o curso no LinkedIn. Só que o que acontece? É normal, enfim, a gente acaba... quando a gente lança alguma coisa nova, alguma coisa que as pessoas às vezes não entendem, é normal você receber algumas críticas, né? Agora, um fato importante, e que a gente sempre bate na mesma tecla, as características de um novo líder, ela não é nova. São coisas antigas. Quando tudo que o Bruno falou, que ele já falou aqui, por exemplo, de você ser um líder estratégico, não é de hoje que você precisa ser um líder estratégico. As pessoas que antes eram líderes estratégicos, eles tinham até diferenciais no mercado. Eles conseguiam até vagas melhores, né? Só que hoje não tem mais como você não ter essas características. Então, ou seja, quando você fala por exemplo, de adversidade, não é coisa de agora, gente. Isso é coisa antiga. Isso são características antigas que você precisa ter. Só que hoje não tem como mais você ser um líder sem essas características. Você não vai conseguir se manter no mercado, né? Então, por isso que é importante. E, novamente, são características antigas. São habilidades antigas. Claro que as novas profissões, etc., elas acabam solicitando coisas novas, solicitando as habilidades novas. Por quê? Tá surgindo novas profissões. Ao mesmo tempo que algumas elas estão deixando de existir, surgem novas profissões. E, claro, vai se surgir novas habilidades, novas características ao longo do tempo. Só que muitas são antigas. Então, a diversidade mesmo... Gente, pelo amor de Deus, há quanto tempo a gente não fala disso? Há quanto tempo a gente não vem falando que as pessoas não podem discriminar outras pessoas, etc. Só que hoje, cara, a gente está num momento que a gente tem quatro perfis de pessoas diferentes, 4 gerações de pessoas diferentes. Imagina o quanto que isso não gera de discordâncias, enfim, de discussões, ideias diferentes, etc. Por isso que muitas vezes, quando se surge uma nova startup de uma pessoa muito nova, startups que às vezes surgem aí, unicórnios, com o CEO de 19 anos, 20 anos, não chega a ter 30 anos, é porque ele não conseguiu se adaptar. Essa nova geração, ela tem umas características muito específicas que elas não conseguem se adaptar àquele modelo antigo que a gente sempre teve de trabalho. E não conseguem se adaptar a alguns tipos de empresas que ainda trabalham com mentalidades antigas, né? Então, assim, quando você fala de um cenário novo, você precisa entender como você precisa se enquadrar, tá? Então, assim, gente, o Bruno não está conseguindo entrar aqui de novo. Eu tô aqui. De qualquer maneira... Tá? Cara, eu não tô te vendo. Você tá me ouvindo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Tô dividindo tela contigo. Caraca, então o meu aqui. Falei besteira? Falei besteira, Bruno? 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 A internet não tá ajudando muito. Bruno? Bruno, tá me ouvindo? Oi, agora acho que
Eu acho que eu voltei, não? Voltou. Mas a minha imagem Bem, não tá aparecendo, não sei por quê. Eu também não sei. Cara, Mas é enfim, melhor. de qualquer Deixa eu só forma a gente aproveitar que eu tá... tô. Deixa eu só aproveitar que eu tô lá, porque eu tô caindo o tempo todo, para poder falar, então, agradecer aí a oportunidade. Que merda, não tô conseguindo aparecer. Bom, agradecer a oportunidade aí da live, gente. Peço desculpas aí, porque realmente problema técnico. Eu desliguei aqui do Wi-Fi para usar do celular, mas alguma coisa está acontecendo. E, enfim, a gente espera vocês, né, na sexta-feira. Eu acho que vai ser bastante produtivo. Eu acho que tira um pouco só da conceito, só da teoria, e vamos um pouco para a prática, para melhor entendimento de como vai funcionar esse momento de mercado, né, Anderson? Sim, exatamente. É um evento, assim, um modelo totalmente diferente, né? A gente traz diversas visões sobre esse tema, né, da quarta evolução industrial. Enfim, a palestra o evento está sensacional. O pessoal, ao longo de toda essa semana que a gente fez as lives, o pessoal interagiu bastante. Então, assim, gente, hoje é o último dia, última live. Espero vocês no próximo dia 14, próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. Se você não for do Rio, não tem problema, você consegue participar de maneira online, tá? A transmissão vai ser feita ao vivo, só que o presencial você tem aí o diferencial de fazer network, participar com o pessoal, inclusive conhecer o Bruno presencialmente, conhecer todos os outros palestrantes, inclusive trocar figurinha, tá? Então, não sei, algumas pessoas que perguntam, quando vai ser o próximo? Ó, a gente não tem nem previsão de fazer outro, tá? Então, não percam essa oportunidade. Bruno, tá aí me ouvindo? Então, sim. Então, deixa o seu recado final aí, cara. A gente também já tá Recado chegando no prazo final final. Recado final é, já demos aqui vários spoilers para vocês, mas aqui foi muito superficial. Se você quer mais aprofundado, por favor, junte-se a nós. Tem como você, da comodidade da sua casa, assistir, tem como você ir lá, me conhecer, tirar foto comigo. Então vai ser super legal. Então vamos. Mentira, eu não gosto de tirar foto, mas a gente dá um jeito. Mas o importante é a gente fazer a desvirtualização. Mentira, Eu não mas gosto assim... não, Anderson. Não gosto não, eu tiro, mas eu não gosto. Mas tira foto com o Rapaz, Anderson, você que ele é tem super muitos famoso. fãs. Você tem Graças a muitos Deus, você fãs, também. cara. Não tem como. Não, graças a Deus. Mas aí de brinde vocês tiram uma foto com o Anderson, não tem problema. Tá bom. Que ele é mais famoso Valeu, que eu. gente. Tá bom. Gente, bom domingo, fiquem com Deus. Aproveitem aí o domingo e pensem aí com carinho, é um investimento que não está tão caro assim. São 6 horas de palestra, não é isso, Anderson? São seis rodadas de palestra. Isso aí. Tem bastante conteúdo. É um momento de você se capacitar para algo novo que vem no mercado, de quebra ainda. Conhecer pessoas e ver o novo momento. Então, acho que vale bem a pena, viu, gente? Quem foi no Novo Mundo 4.0 não se arrependeu. A Tati Galo tá perguntando se a foto é de graça. Tudo a gente negocia, Tati. Agora que eu vi a mensagem dela. É isso aí, Tati. Tudo se negocia. Bem, gente, é isso. A live era 30 minutos mesmo, só para dar aquele... né, aquela ideia de como que vai ser o evento, tá? Agradeço a presença de todos, agradeço aí o Bruno, que mesmo gripado, ele ainda se dispôs falei com ele hoje de manhã, inclusive, mesmo gripado, ele se dispôs a estar aqui com a gente. Então, Bruno, muito obrigado, cara, por ter participado. Gente, muito obrigado a todos e eu vejo vocês... Entrei de novo só pro tchau, porque tá caindo o tempo todo essa porra aqui, então tchau, gente, até sexta-feira. É isso aí, gente. Tchau, gente. Até sexta-feira. Tchau, gente. Até o Bom próximo domingo. dia 14. Bom domingo. Tchau, Tchau, gente.